Todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 10. Esse capítulo é um capítulo muito importante, não só dentro da estrutura do livro, mas também para a história do cristianismo. Tudo que veio a acontecer após este capítulo 10, ele tem a ver com este acontecimento. Nós vamos já entender o porquê, mas como é um capítulo muito longo, eu quero convidar os irmãos para fazermos fazermos aqui um olhar panorâmico, né? Uma visão panorâmica do capítulo 10, e depois nós vamos ler um pouquinho de cada parte deste capítulo 10. Então nós vamos fazer uma leitura alternada de forma que a gente compreenda toda a estrutura do capítulo 10. Então, do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos que Cornélio ele vai ter uma visão. E nessa visão, Cornélio, que era um centurião romano, ele não era um judeu, isso é bom ficar aqui claro para a gente entender. Cornélio não era judeu, ele era um gentio, ele era um centurião romano. Centurião é alguém que pertencia ao exército de Roma e ele cuidava ali de até 100 homens. Às vezes 80 ou um pouco menos, mas ele era alguém de alta estima dentro do exército romano. E esse homem, Cornélio, ele morava em Cesareia, como diz no versículo 1, e ele era um homem piedoso, ele era um homem que fazia suas orações, ele dava muitas esmolas, e a Bíblia fala aí no versículo 2 que de contínuo ele orava a Deus. Então era um bom homem, né? Alguém que cuidava lá, muito provavelmente, da sua família. Vamos colocar aqui nos padrões de hoje, né? Um bom pai, um bom marido, um bom empregado, né? Fazendo o seu trabalho militar. E ainda assim ele tinha consciência social. Ele dava esmolas. E ele era alguém que ele era simpatizante da fé judaica, ou podemos dizer que ele era simpatizante do Deus judaico. Quando a gente fala Deus judaico, nós estamos falando de um único Deus que criou todas as coisas. Por quê? Se ele quisesse, ele poderia muito bem ficar na religião romana, que tinha um panteão de deuses, né, tinha vários deuses, e ele poderia escolher um desses deuses e seguir ali dentro da religião do seu povo, do seu país. Mas ele, de alguma forma, se aproxima de Deus Criador, o único Deus. E aí, ele vai dizer, a partir do versículo 3, que um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus. Apareceu um anjo para Cornélio e dizia assim para ele no versículo 4. Ele responde, né? O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, ele tem algo aqui extraordinário, né? Quem de nós aqui já viu um anjo? Não sei aqui quem levantaria a mão. Eu não tive essa experiência sobrenatural, né? De ver um anjo. Geralmente quando a gente é novo na fé, novo convertido, a gente fica pedindo, né? Deus me mostra um anjo, Deus me mostra um anjo. E às vezes até fica com medo, né? Deus, não deixa eu ver um demônio, né? Então, eu sempre, assim, na minha infância, eu acho que eu já devo ter pedido isso, mas desde que eu atingi certa maturidade, eu digo, Senhor, eu não preciso ver nem anjo nem demônio, né? A tua palavra já me é suficiente. Então, se algum dia Deus quiser me dar uma experiência sobrenatural nesse sentido, de aparecer um anjo, um ser resplandecente,
ou em formato humano, alguma coisa assim, se Deus quiser, Ele sabe os propósitos dele. Mas eu não fico pedindo para ver anjo, né? Eu acho desnecessário, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então eu não preciso ver, senão eu estou sendo meio que nem Tomé, né? Tomé que falou, Jesus, eu quero ver aí a marca na sua mão, eu quero tocar, senão não acredito. E aí Tomé ficou conhecido, né? Deve ter feito muitas outras coisas boas, mas ficou mais conhecido como o incrédulo, justamente por isso. Então, não tive essa experiência, os irmãos aqui acreditam também não, mas este homem, Cornélio, teve essa visão. Apareceu um anjo para ele e disse, mande chamar a Pedro, mande chamar, ele está em Jope, está no versículo 5, e ele está hospedado lá na casa de Simão, o curtidor. E no versículo 7, logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio então chamou 2 dos seus servos e mandou até Jope para chamar a Pedro. Olha só que interessante, a partir do versículo 9, quem tem uma visão agora é Pedro. Então, num lugar, em Cesareia, estava um gentio, não era judeu, gentio, por isso que eu estou falando, o capítulo 10 de Atos é muito importante. Ele estava em Cesareia, orando, e ele tem uma visão de um anjo. Em outra cidade, em Jope é dentro do território de Israel. Um judeu, Pedro, ele também estava num momento de meditação. No versículo 9 diz que ele subiu ao terraço da casa para orar. E lá ele tem também uma visão. Vou fazer uma pausa aqui, irmãos. Algo que Deus me chamou a atenção. Quando foi que Cornélio teve a sua experiência sobrenatural? Enquanto orava. Quando é que Pedro está tendo também uma visão sobrenatural? Enquanto orava. Esses homens tinham prática da oração, enquanto orava tiveram a visão. E aí, Deus falou isso ao meu coração. Quanto tempo tem sido a nossa prática de oração? A minha prática de oração? A tua prática de oração? Por quanto tempo? Daria tempo de um anjo, é uma brincadeira, tá? Mas o tanto de tempo que eu oro, que você ora, daria tempo de um anjo sair lá da glória e chegar aqui na terra? Eu não sei quanto tempo leva para um anjo sair lá da glória e vir aqui na terra, mas só fazendo uma brincadeirinha. Tem uma brincadeirinha de teologia que fica tentando saber o quanto um anjo é rápido. E aí tem aquele trecho que Jesus diz assim, Pedro, se eu quisesse eu pediria ao Pai e Ele enviaria legiões de anjos aqui para me ajudar. E aí os teólogos ficam dizendo, quanto tempo esses anjos sairiam da glória e chegariam aqui? E aí, alguns dos teólogos dizem que o anjo se move na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. A luz que sai do Sol, do nosso Sol aqui, do nosso sistema solar, leva 8 minutos para sair do Sol até chegar no planeta Terra. Onde os anjos moram, nós não sabemos se é na glória, se é na região dos ares, se eles vivem aqui abaixo, dentro da atmosfera somente, se eles também podem estar na estratosfera, porque Deus ocupa todos os lugares e os anjos não têm a limitação corpórea que a gente tem. Mas, se um anjo estivesse passeando ali perto do Sol, da nossa Via Láctea, e você começasse a orar, ele ia demorar 8 minutos para chegar até você. Você ora mais que 8 minutos por dia? Essa é a brincadeira. O tanto de tempo que você ora, daria para um anjo se deslocar de onde ele está, até chegar aqui para ele trazer uma mensagem para você? Lembra quando Jesus foi orar e ele chamou seus discípulos e os discípulos dormiram? E aí Jesus foi lá, acordou eles e disse, nem por uma hora vocês conseguem vigiar comigo? Nem por uma hora? Ou seja, na prática de oração de Jesus, talvez 1 hora por dia pelo menos, e eu lembro que desde que eu era criança, dentro da nossa igreja, convencionou-se que deveria se orar 1 hora por dia pelo menos. E eu lembro que na adolescência, o grupo de jovens fez uma campanha, 1 hora de oração, e eu colocava um despertador certinho, né?
Aí eu orava 20 minutos, eu falava, agora eu tenho que descontar mais 40. No outro período do dia eu orava mais 20, no outro período mais 20. Não, orei, paguei a minha promessa aqui, né? Paguei a minha conta de orar 1 hora por dia. Mas é um costume, né? E quem foi que ensinou Cornélio a orar? Se ele não tinha quem o ensinasse no Evangelho, quem que ensinou Cornélio a orar? Ele não era judeu. Olha que coisa interessante, né? Às vezes nós sabemos de pessoas que são pessoas piedosas, mas estão precisando de uma luz, né? Estão precisando de uma revelação. E Pedro também foi ao terraço da casa para orar. E durante a oração aparece um anjo para ele também, né? Ele vê um céu aberto e ele tem aqui uma visão específica, vê o céu aberto. Um objeto como se fosse um grande lençol, está no versículo 11, e que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-se Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. O que significa esta visão? Esta visão significa para Pedro e posteriormente para toda a igreja, de que Deus, a partir daquele momento, estaria abrindo a porta da graça, a porta da salvação, a porta da pregação do Evangelho para todos os gentios. Isso aqui é muito importante. Sabe por que é importante? Porque se você encontrar hoje algumas pessoas que são judaizantes, ou às vezes até mesmo judeus, não temos nada contra, eu sempre faço essa ressalva, pelo contrário, nós somos a favor, né, de Israel, somos a favor dos judeus, do judaísmo, somos a favor. Somos oriundos do judaísmo, não tem como negar. Mas, se você for conversar com um messiânico ou com um judeu, ele vai dizer assim, você tem que se converter ao judaísmo. Você tem que se tornar judeu para você ser salvo. E é aqui que está o erro. Porque não precisa se tornar judeu para ser salvo. É o contrário. A Bíblia está dizendo que a salvação está indo para fora dos termos de Israel. A salvação está indo para todos os gentios. Por isso o Evangelho chegou no Brasil, chegou no Peru, na Bolívia, nos Estados Unidos, chegou aqui no Japão. Mas o primeiro lugar que essa porta começa a se abrir é aqui, neste capítulo 10. Por quê? Porque esse acontecimento vai dar uma discussão na igreja no capítulo 11, que a gente vai estudar na próxima quarta. O que foi que eles discutiram? Não vamos para lá, vamos ficar por aqui, no capítulo 10. Na próxima quarta a gente vai falar desse momento. Então, por isso é muito importante. Pedro tem essa visão. Matar e comer animal impuro, a minha fé, a minha religião, o judaísmo diz que eu não posso comer animais impuros, como os judeus mantêm até hoje essa dieta. Mas ele tem uma visão e essa voz que dizia, mata e come. Ele fala, não, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E a voz dizia, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Olha só, muito importante. E aí, isso foi tão forte para Pedro, que no versículo 17, diz assim, no 17, Junana, isso, obrigado. Estando Pedro duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Em outras traduções, por exemplo, na minha, diz assim, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, como que Pedro estava? Pensativo. Não sei se na sua Bíblia aí usa algum outro adjetivo, algum outro verbo. Perplexo, duvidando entre si, pensando, o que será essa visão, hein? Por que eu vi esse lençol e uma voz mandando eu comer?
animais que na minha religião, o judaísmo, os trata por animais impuros. Eu não posso comer. O que seria isso? Irmãos, esse conflito foi tão forte, porque até os discípulos de Jesus, eles pensavam, eles entendiam que a igreja também era só para os judeus. Eles também imaginavam que seria só para eles, só para os termos de Israel. Enquanto ele pensava, o que será essa visão? Continua o versículo. Aqueles 2 homens que foram enviados por Cornélio, bateram a porta, andando pela casa de Simão. No mesmo momento. Foi ou não foi uma ação de Deus? Tudo encaixando perfeito. O tempo perfeito. De um modo, de um jeito perfeito. E Deus estava quebrando, sabe o quê? Que Deus estava quebrando de Pedro e de todos os outros, vamos ver no capítulo 11 depois. Deus estava quebrando o egoísmo. Deus estava quebrando o exclusivismo de achar que só eles seriam salvos. Deus estava quebrando a religiosidade rígida, que muitas vezes se apega à letra, mas não tem misericórdia dos pequeninos. E esse tipo de religiosidade é perigosa e nós temos que ter cuidado com ela. Por quê? Porque nós também podemos nos tornar assim como Pedro. A minha religião não me permite isso. A minha igreja diz que eu não posso isso. O meu código aqui de costumes diz que eu não posso isso. E a gente se apega à regra e muitas vezes tem o pequenino sofrendo e a gente deixa sofrendo para ficar preso a uma regra rígida que não salva ninguém. Quantas vezes isso já não aconteceu no passado? E se a gente não abrir os olhos, a gente faz isso ainda hoje. A gente descarta aquilo que a gente chama de gentil, no caso aqui fazendo uma paráfrase do judaísmo, né? O gentil, ou na nossa linguagem, o descrente, ou na nossa linguagem, o ímpio. Ó o ímpio, ó o ímpio, ó o descrente. E aí Deus está falando, não, eu já desembrulhei o lençol, você já é capaz de lidar com isso agora. Não, Senhor, não coloco nada impuro na minha boca. Não, Senhor, não me misturo com os ímpios. Não, Senhor, não fico perto de pessoas que não são crentes. Você vai evangelizar como? Você vai testemunhar de Jesus como? Você vai servir como? Será que Jesus vivia assim? Igual os fariseus? Jesus via uma mulher pecadora e dizia, não, vou passar longe aqui da mulher pecadora. Jesus via o publicano, não, vou passar longe do publicano porque eu sou muito santo. Era assim que Jesus via? Não. Comia com publicanos e pecadores. Ia até a mulher pecadora ou o homem pecador. Conversou sozinho com a mulher samaritana. Mulher pecadora lavou os seus pés, beijou os seus pés. E tudo isso motivo de escândalo. Para quem? Para os falsos religiosos. Então Pedro também tinha essa religiosidade dentro de si. O que será isso? Eu nunca comi nada impuro. Quando aqueles homens batem lá na porta e dizem, Pedro, né? No versículo 19, enquanto Pedro meditava nesta visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro
o levantou e disse: levanta-te, porque eu também sou apenas um homem. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, né? O Cornélio estava tão ávido por ouvir a palavra, que ele não ficou sozinho. Ele chamou a família dele e os amigos mais íntimos. Irmãos, vamos lembrar um pouquinho de quando a gente se converteu. Quando a gente se aproximou de Jesus. A gente também não queria falar para todo mundo? A gente também não queria dizer para os nossos familiares, para os nossos amigos, falar: rapaz, eu li na Bíblia, Jesus é bom, a palavra é boa, o culto é uma bênção, vamos lá. A gente também não queria muito. Então às vezes a gente fica, preocupado, É claro que a missão da igreja é evangelizar, falar de todas as formas possíveis. Mas se a gente estiver falando a palavra de Deus de forma honesta, cheia do Espírito Santo, vai ser natural que um fale para o outro: vamos lá ouvir, porque eu gosto de ouvir, você vai gostar também. Vamos lá adorar a Deus, porque eu adoro a Deus, me faz bem. Você também vai gostar de adorar a Deus. Nós vamos querer compartilhar, vamos querer chamar a família, as pessoas que a gente ama, não é verdade? E Cornélio chamou todo mundo ali já esperando. Quando Pedro chega, lembra-se, Cornélio vinha de uma religião politeísta, e na religião dos romanos, que eles pegaram os deuses emprestados dos gregos. E nos deuses gregos, tinham também deuses que tinham filhos com mulheres humanas. Então, dentro a gente chama de mitologia grega, existiam os semideuses, onde ele era homem, mas filho de mãe humana e um pai Deus divino, Então, eles meio que acreditavam que esses deuses podiam andar na terra, assim como no Japão tem os kamis. Aqui no Japão se torna kami quem também é de carne e osso. Não somente o Deus, espírito e tal, não. Deuses de carne e osso aqui no Japão também podem existir. Então a gente vê em Atos dos Apóstolos, mais de uma vez, quando os discípulos operam uma cura, põe mão no paralítico, o paralítico levanta, as pessoas já trazem um boi, já quer sacrificar, porque acredita que eles são deuses, com D minúsculo, ou semideuses, ou kami. Então, o centurião romano já foi dobrar seu joelho diante de Pedro. Quando fala que adorou-o, a palavra adorou é do grego proskuneu, que quer dizer de fato adorar, que é prostrar-se de joelho e beijar a mão, pedindo, clamando uma bênção. E Pedro diz assim: tudo bem, dobre seu joelho para mim e ore para mim. Foi isso que Pedro falou? Não, Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Eu não sou kami, eu não sou Deus, semideus, eu sou um ser humano. Não faça proskuneu para mim, não me adore, não. Em todas as outras partes do livro de Atos, onde tem um apóstolo, que alguém traz uma oferta e quer chamar ele de Deus, ele fala: não me adore, adora somente a ele. Amém? Continuando, Pedro, ele prega a palavra de Deus, E olha só o que ele fala no versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo... Olha o versículo 28, o que Pedro fala? Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. É aqui, irmãos, que está a importância deste capítulo 10. Olha o conflito que está tendo aí. Pedro, judeu. Eu sou judeu, eu frequento o templo, eu frequento as sinagogas. Só que quando eles abriam a boca para falar de Jesus, eles eram expulsos das sinagogas. Os discípulos começaram a serem presos e açoitados. Qual era o crime? Falar de Jesus. Não podia falar de Jesus. Enquanto eles diziam assim, nosso pai Abraão, nosso legislador Moisés, nosso grande líder Josué, enquanto ele falava essas coisas, beleza, show de bola. Mas quando diziam,
mas Jesus, aí pronto, dá-lhe problema. Então, ainda assim Pedro estava com essa cabeça, não, nós somos judeus, a igreja é de judeu. Aí ele está falando, olha, vocês sabem que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha Deus quebrando os conceitos e os preconceitos dos apóstolos. E Pedro foi o primeiro aqui a passar por isso, e isso vai trazer um problemão para ele no capítulo 11. Os irmãos têm que estar aqui na próxima quarta, senão não vai fazer sentido. Já fica o convite. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha só, andou com Jesus e ainda tinha coisa para aprender, né? Porque Jesus não fez essa parte que a igreja deveria fazer. Jesus disse, vocês vão fazer, comigo, claro. Sem Jesus a gente não faz nada. Mas eu estou dizendo, no ministério terreno de Jesus, Jesus de fato ficou dentro de Israel. Ele deu uma saidinha ali, uma ou duas vezes, fora dos termos de Israel, falou com pessoas estrangeiras, até a mulher que ele disse, nem em Israel achei tanta fé, foi para uma mulher cirofenícia, não era judia. Mas Jesus de fato se conteve no terreno, mas ele disse, vocês serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele sabia que ia sair dos termos de Israel. E aí Pedro ele continua e ele vai dizer o porquê, né? Então, a partir do versículo 29, eu pergunto, por que vocês me mandaram chamar? E Cornélio respondeu, hoje, quando era mais ou menos nesse horário aqui da tarde, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa, e aí apresentou-se diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, e ele conta o testemunho dele. E aí no versículo 34, quando Pedro ouve o testemunho de Cornélio, ele começa a pregar e a dizer, 4, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Glória a Deus. É por isso que a gente pode, em português, buscar a Deus. É por isso que a gente pode, em japonês, buscar a Deus. É por isso que a gente pode, em espanhol, buscar a Deus. Tem alguns irmãos cristãos, evangélicos, que eles ficam querendo entrar muito na prática judaica, e aí eles começam a dizer, não é Jesus, é Yeshua. Não é Moisés, é Moshe. Sempre que eu encontro algum irmão que fala isso, eu digo, irmão, você é brasileiro, você fala qual língua? Português. Então você fala o nome em português. Não, porque nome tem que ser transliterado, o nome não pode mudar de significado. Pode, irmão, pode. Nome pode mudar sim, de fonema, porque cada nação tem o seu alfabeto. O meu nome no Japão não é Jonas, meu nome no Japão é Jonasu. Meu nome no Japão não se escreve Jonas com o alfabeto que a gente tem no Brasil. Se escreve num alfabeto aqui chamado katakana e é Jo-na-su. Então sim, não tem nenhum problema chamar Jesus de Jesus em português. Não precisa falar Yeshua. Não faz sentido uma coisa dessa. Leia o que disse Pedro em Atos 10, 35. Lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A porta aqui do Evangelho escancarada para o mundo inteiro, para todas as nações. Busquem a Deus, busque a Deus na sua língua, busque a Deus na forma que você fala, no fonema que você fala. Se você for pegar uma língua árabe, vai ver que eles puxam um R assim bem difícil. Se você pegar em chinês, vai ver que eles puxam um som do chi com ti, assim, que é bem difícil para a gente. Em outras tribos aí, que às vezes até faz sons diferentes, Deus está ouvindo, Deus conhece a todas as línguas e a todas as nações. Então não tem essa de que você tem que virar judeu, você tem que se circuncidar, que você tem que acender vela no sábado. Não.
Se alguém é judeu e continua fazendo essas práticas, tudo bem, você nasceu em Israel ou de família, é descendente de judeu, quer continuar com os costumes judaicos, tudo bem. Assim como o brasileiro continua com os costumes brasileiros, o japonês continua com os costumes japoneses, faz o shichigo-san, não tem problema nenhum. Cada nação tem sua cultura e seus costumes, nenhum problema, continue. Mas agora, impor que você precisa falar os nomes bíblicos em hebraico, ou que tem que guardar preceitos judaicos, não é bíblico, conforme o Novo Testamento não é bíblico, amém? Então, se algum dia você vê alguém falando essas coisas, hoje em dia a internet, né, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tá cheio de rabino aí falando um monte de coisa, né? E dizendo que não, que você tem que fazer os costumes judaicos. Não, pode ver aí, para quem crê no Novo Testamento, como nós cremos no Novo Testamento, Atos 10, a porta da graça se abre para todos os povos. Continuando. Pedro então ele vai dizer a partir do versículo 36, né? Sobre Jesus, que é Senhor de todos. No 37, vocês sabem o que aconteceu lá na Galileia, e ele dá todo o testemunho de Jesus, e essa pregação de Pedro vai até o versículo 43, dizendo que os profetas dão testemunho desse Jesus. E olha o que acontece no 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. É aqui que Pedro viu que ele tinha entrado num problema que não tinha mais volta. Porque Pedro falou assim, não, eu vou lá. Não, todo mundo sabe que eu não devo ir porque eu sou um judeu. Mas eu vou lá, né? Eu vi um lençol, tive uma visão, não tem como eu não ir. Aí Pedro chama, não, melhor que vá testemunhas comigo, para não ficar o dito pelo não dito. Aí ele vai lá, chega lá, a pessoa já quer adorar. Não me adora, pelo amor de Deus. Né? O que vão dizer de mim? Aí, ok, vocês sabem que não é lícito que eu esteja aqui, né? Vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, não era para eu estar aqui. Vocês são gentios, eu sou judeu. Mas tá bom, Deus está falando para eu pregar, então eu vou pregar. Preguei, e aí vem e o Espírito Santo cai sobre eles, do mesmo jeito que caiu sobre os discípulos em Atos 2. Porque diz assim no 45, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam, fazendo o quê? Falar em línguas e magnificar a Deus. Deus batiza com o Espírito Santo quem não é judeu também. Uau, o que está acontecendo aqui, gente? Uau, que revelação maravilhosa. Olha o privilégio deles. Está vendo como a construção teológica deles está acontecendo ao vivo? Então o Espírito Santo é para todos. A gente achando que é só para judeus, só para ficar aqui em Jerusalém. É para todo mundo. E aí, vem no versículo 47 uma pergunta. Será que alguém... É Pedro perguntando, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E agora, batiza em águas ou não batiza em águas um gentil? Ah, mas ele não vai virar judeu, não vai fazer a circuncisão, não vai guardar o sábado. Olha o problema teológico que eles estão encontrando aqui, hein? Não, mas se fosse trazer na nossa linguagem, mas não fez o discipulado? Ou está fazendo isso, está fazendo aquilo, ou não se veste assim, se veste daquilo outro, ou usa isso, usa aquilo outro, coisas que eu aprendi na nossa Assembleia de Deus, quando eu me converti na década de 90. Estou falando de mim, tá, irmãos? Eu me converti em 95. Se você também, é mera coincidência. Não está nos nossos padrões, mas está pedindo para se batizar. E aí? Você vai dar uma de religioso? Vai dar uma de fariseu? Olha só o Espírito Santo confrontando toda a religiosidade de Pedro e daqueles que estavam com ele. E aí Pedro, e agora? A gente nega a água do batismo? Qual que vale mais? O batismo em águas ou o batismo no Espírito Santo? Qual? O batismo em águas
é feito por um elemento da natureza, água. E o batizador é um homem, o pastor. O batismo no Espírito Santo é um elemento sobrenatural, é o Espírito Santo. E o batizador é Jesus. Qual que vale mais? E aí Pedro diz, não tem como negar água. E no versículo 48, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E eles foram batizados. Pedro arrumou um problemão, que a gente vai ver na quarta-feira que vem. Por quê? Porque quando a gente tem uma religião já organizada, não estou dizendo que a religião tem que ser uma bagunça não, hein? Religião tem que ser organizada. Mas a religião, ela não pode ter uma organização tão rígida, tão dura, que feche as portas da salvação para as pessoas. Eu ir naquela igreja, não, eu não posso usar tal roupa. Não, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não estou falando que é pecar. Ir naquela igreja eu nem posso adulterar, aí não venha mesmo. Se for para causar problema, não, se quer abandonar o pecado, venha. Pode o adúltero, o mentiroso, o ladrão, o assassino, quem quer que seja. Quer mudar de vida, a igreja é o lugar para você. Não quer mudar de vida, vai ser ruim, vai ser difícil, porque você vai ficar ouvindo a pregação contra. Agora, aquilo que é costume, a gente não pode fechar a porta da salvação. Ok? Temos que ouvir o Espírito Santo de Deus. Pedro não fez isso por querer. Isso é muito importante você identificar. Não foi Pedro que disse assim, eu estava pensando, eu li um livro e eu tive um insight, eu tive uma ideia. A gente tem que melhorar aqui a nossa igreja. Não. Pedro não queria mudança, mas o Espírito Santo pegou Pedro, colocou ele numa situação, batizou lá o pessoal com o Espírito Santo, Jesus batizou com o Espírito Santo, deu uma visão para um gentio, deu uma visão para ele, e ele falou, o que eu posso fazer? Eu não posso negar água, eles precisam ser batizados. E aí a gente vai ver no capítulo 11, só vou dar um spoilerzinho. Pedro volta para a igreja em Jerusalém, e lá o pessoal está bravíssimo com ele. Você entrou na casa de um gentio, batizou um gentio, e aí vem uma briga. Sabe que a nossa igreja não permite isso, e por aí vai. Né? Mas que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Fica esse grande ensinamento, Atos 10. Leia o capítulo inteiro na sua casa. É lindo e é importantíssimo esse capítulo, dentro do livro e também na história do cristianismo. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe a todos.